Se tem uma coisa que eu descobri nesses 3 anos fazendo o canal, é que eu sou esquerdista. Isso foi o que vocês me disseram, que vocês descobriram, porque eu não sabia. Na verdade, quando eu comecei a receber os meus comentários falando sobre isso, né, nossa, que esquerdista, eu posso dizer que eu fiquei estarrecido, porque eu não vejo nada de errado nisso. A pessoa pode ser de esquerda ou de direita, e desde que seja coerente, que seja alguém que sabe argumentar suas posições e ser racional, não vejo problema nenhum nessas posições. Mas eu fiquei um pouco surpreso, porque assim, tipo, que história é essa, né? Principalmente porque, se eu for pensar no meu histórico, na juventude e na adolescência, enquanto eu estava no Brasil ainda, eu acho que eu poderia dizer que eu era mais tradicionalista, classicista até, e até um pouco elitista, embora não fosse de elite. Minha mãe era professora de escola pública, então não fazia parte de nenhum tipo de elite, mas os meus interesses, os meus gostos tinham muito a ver com algo muito elitista. E eu era católico, então tinha uma boa relação com a tradição e com a estrutura hierárquica, né? Então eu achava que havia uma divisão muito clara entre a elite e o resto. Eu era um proto-coxinha. E mesmo na minha formação intelectual, assim, os autores que eu li e que eu estudei na faculdade, quando eu fiz filosofia, poucos deles analisavam a questão política, alguns deles nem abordam esses trabalhos, como Schopenhauer, o Nietzsche e o Heidegger, são autores que não abordam esses assuntos, não são autores de esquerda. Tanto Nietzsche quanto o Schopenhauer escreveram antes desse tipo de cisão tão polarizada assim. O Nietzsche até acho que comenta em alguns trabalhos dele sobre o marxismo de maneira depreciativa. O Schopenhauer é bastante conservador, eu acho. O Nietzsche ele serviu como base posteriormente, de maneira equivocada, convenhamos, mas serviu de base para o nazismo, com uma estrutura social hierárquica muito definida. O Nietzsche era bastante elitista também. E o Heidegger, ele foi do partido nazista, ele foi reitor da universidade durante o governo nazista, e pelo que se sabe agora, ele concordava com as políticas raciais nazistas. Parece que até fez uma articulação ali nos bastidores da universidade para afastar, para ostracizar o Husserl, que foi professor dele, que foi um mentor intelectual dele. São 3 autores alemães que estudei e que eu admiro, ainda hoje admiro, ainda hoje, embora tenha minhas restrições com certas coisas que eles diziam, certas teorias deles, ainda são minhas referências principais. Nunca me interessei tanto por política, para ser bem sincero, eu acho que é um assunto bastante chato. Ele é crucial, a gente tem que entender, a gente tem que estudar, a gente tem que investigar a política, porque isso rege nossas relações sociais, isso rege a nossa vida, né? A gente depende da política, a gente depende dos políticos para poder melhorar nossas vidas, em boa parte, mas eu acho um assunto enfadonho e eu nunca me interessei tanto assim, até recentemente. Eu acho que depois de uns anos para cá que eu comecei a ler mais sobre isso, mas na faculdade eu quase não li nada dos marxistas, não li nada dos autores de esquerda. Meu foco era mais autores pré-Marx, filosofia grega, filosofia iluminista, então não foi uma questão que me interessava. Eu só fui ler os autores marxistas, só fui ler Marx depois da faculdade, por vontade própria, para conhecer e saber do que eles diziam. E há algumas teorias ali que fazem sentido realmente. Eu acho que a questão do poder é algo que faz sentido. Depois eu fui ler profundamente Foucault e eu gostei muito também. Eu acho que, embora ele não trabalhe diretamente com a questão da política, da macropolítica, ele trabalha com as questões do micropoder, e eu acho que faz muito sentido. É um ótimo autor que é muito criticado pela direita, mas ele vem da linhagem do Nietzsche, do Heidegger também, vem desses autores que abordam certas questões e que ele reanalisa. Então, na minha tradição intelectual, não há autores marxistas. Justamente por isso que me espantou quando eu venho aqui falar algumas ideias que partem de certos autores dessa tradição e que muita gente considera como se fosse esquerdista. Isso demonstra como o jogo, como o debate ideológico no Brasil foi sendo empurrado para a direita. Tem um político norte-americano que ele diz assim que ele sempre foi de centro, mas agora ele é associado com a esquerda. Quer dizer, não fui eu que virei da esquerda, mas foi o centro que se mudou para a direita, né? Eu acho que isso que aconteceu com o Brasil também. Durante um bom tempo aí depois do fim da ditadura, ser de direita se tornou vergonhoso, né? Se tornou algo que podia ser condenado porque seria associado aos militares, poderia ser associado à repressão, ao autoritarismo. Houve um renascimento da esquerda, houve uma movimentação popular em torno da esquerda, com o PT, e depois, agora, com os governos petistas, do Lula e da Dilma, isso aí gerou o efeito oposto, né? Isso ressuscitou
a direita que estava adormecida, que estava silenciada, então ela está se reestruturando, então o debate agora está sendo jogado para a direita em vez de para a esquerda, como aconteceu nos anos 80 e 90. Eu continuo na mesma posição que eu sempre estive. Mas por causa dos comentários que eu recebi aqui ao longo desses anos, eu fui pesquisar sobre isso, fui fazer um teste. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem, que é a Bússola Política, no qual você responde uma série de perguntas, acho que são quase 50 perguntas, e a partir das suas respostas, né, sobre políticas públicas, sobre sociedade, sobre comportamento, eles avaliam qual o seu posicionamento político, onde você se situa na bússola política, né? Se você é mais autoritário, se você é mais libertário, se você é mais de esquerda ou de direita. E o que eu descobri é que eu me encaixo no anarco-sindicalismo, então eu sou extrema esquerda, não apenas de esquerda, não apenas esquerda marxista, não apenas esquerda autoritária como o de Stalin, mas extrema esquerda que estaria ali já na posição do Gandhi, por exemplo, ou do Gandhi ou do Chomsky. Isso me levou a ler os textos anarquistas, comecei a ler Bakunin, comecei a ler Kropotkin, e na hora que eu comecei a ler Bakunin, quando eu li o primeiro texto do Bakunin, eu falei assim, cara, é isso aqui. Então, eu acho que hoje eu me identifico com a extrema esquerda, eu me identifico com o anarquismo, que não tem a ver com o estado máximo, não tem a ver com o estado total do comunismo, é a ausência de estado, na verdade, né? A extrema ausência de regime político que controla as pessoas, cada indivíduo julga a si próprio, e em vida comunal, em vida comunitária, as pessoas se autorregulam e regem suas vidas. Então, é isso que eu acredito, ideologicamente é isso que eu acredito. Mas na prática eu sei que isso não existe, que isso é impossível. Eu comecei a ler um pouco sobre a Guerra Civil Espanhola e eu acho que isso mudou minha percepção um pouco, mas eu sei que na prática isso é muito difícil. Os indivíduos são complicados, é muito difícil que você confie no outro para manter essas relações sem uma autoridade, sem um governo que regule nossos atos, a justiça, sabe, um poder que reprima as pessoas para elas poderem conviver, porque senão vira um oba-oba. É isso que eu acredito ideologicamente, mas na prática eu sou mais um social-democrata, estou mais para um regime que regule a economia, evite excessos e também que propicie um bem-estar social para as pessoas, para os cidadãos. Eu já morei em países mais liberais no sentido econômico, né, de menores regulamentações, como os Estados Unidos. Eu morei nos Estados Unidos durante 4 anos e já morei em países que seriam considerados social-democracia, como a Inglaterra, por exemplo, que tem um grande estado de bem-estar social. E eu posso assegurar para vocês que, como cidadão, eu prefiro 1000 vezes morar num país social-democrático que num país onde o capitalismo manda. Porque quando você vai parar no hospital, como foi parar nos Estados Unidos, semanas depois começa a receber as contas do hospital e vem $5.000 de conta para você receber 9 pontos no queixo, aí você percebe que você está desprotegido, que se você ficar doente, se você precisar de um tratamento, se você precisar de um apoio do Estado para poder sobreviver, você vai morrer. Aqui na Europa, por exemplo, eu sei que se eu precisar de um tratamento médico, se precisar de algum tipo de apoio, eu vou ter e não vou ficar às mínguas aí morrendo. E não apenas na saúde, mas também na educação, né? Nos Estados Unidos, boa parte dos jovens norte-americanos, quando saem da faculdade, saem endividados em muitas dezenas de milhares de dólares. Eles passam a vida inteira pagando essa dívida, enquanto que aqui na Europa você tem educação de qualidade universitária sem gastar muito, às vezes tem apenas uma taxa semestral ou anual. Em alguns casos você até paga o curso, como na Inglaterra, onde você tem uma anuidade de umas 9.000 libras, mas o que acontece lá é que você só paga quando você começa a ter um salário, depois que você acaba a faculdade, começa a ter um salário mais alto do que um piso. Então, se você ganha menos esse piso, você não precisa pagar a faculdade, não precisa pagar o empréstimo da faculdade, mas se você ganhar mais esse piso, você começa a pagar um percentual ali, tipo, uns 10, 15% desse excedente do seu salário para o teu empréstimo. Esse tipo de política pública que favorece os cidadãos, que protege os cidadãos, são muito benéficas para você se sentir mais seguro, para você não se sentir apenas uma engrenagem num sistema que vai te esmagar e do qual você é totalmente descartável. Inclusive, eu acho que se você for pobre, se você for um trabalhador assalariado, se você trabalhar numa fábrica, se você trabalhar, sabe, no comércio ou em algum tipo de emprego no qual você seja um subalterno e ganhe um salário baixo, você tem a obrigação moral de ser de esquerda, porque você é uma engrenagem do sistema. Você é um peão descartável nesse jogo no qual você não tem como ganhar. Se você considerar a desigualdade social que existe no mundo, com 1% dos multibilionários possuindo mais 50% de todo o dinheiro do mundo, você percebe como você é um idiota se você não lutar contra isso. Você vai morrer na miséria, sendo oprimido, sendo manipulado, sendo usado para os interesses do seu patrão. Agora, se você faz parte da elite, se você é rico, se você está no topo da escala econômica, você tem a obrigação de ser conservador, porque só assim que você vai preservar o teu status, o seu privilégio. Eu vou recomendar que vocês façam esse teste que eu falei aí, eu vou botar o link do vídeo no qual eu falo sobre esse teste de bússola política, né, para você se identificar nesse espectro aí, saber se você é de direita, de esquerda, autoritário,
autoritário ou libertário. Faça lá, é bem interessante, eu acho que ajuda também a se compreender como você se situa nesse posicionamento, o que você pensa, porque às vezes a gente não sabe racionalmente o que a gente pensa, né? É curioso. Então deixa no comentário aqui embaixo o que você acha sobre isso, o que você pensa sobre esse assunto, como você se identifica, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!